Fala galerinha, boa tarde a todos. Hoje, terça-feira, dia 21/4. Estamos aqui dando continuidade, sempre com bastante cautela, tendo cuidado na nossa quarentena, utilizando álcool em gel. Sempre que sair de casa ou receber pessoas em casas, utilizar também máscara, pedir que as pessoas utilizem máscara e evitar aglomerações. E assim a gente vai se adaptando a essa nova fase, tá bom? Vamos continuar o conteúdo novo que foi iniciado de forma à distância, né? Que é o Reino Plantae. Eu sei que vocês talvez estejam cansados de tanta atividade, mas entendo que isso é uma fase de adaptação e tudo que é novo a gente acaba tendo um certo receio, mas faz parte, certo, dessa nova era que estamos vivendo. Então peço a vocês que tentem se concentrar, certo? Vou fazer uma breve revisão do conteúdo visto e dar um novo conteúdo de forma um pouco diferente, certo? Nessa aula aqui nós vamos aprender os diversos tipos de plantas que existem, as diversas características, como é que é uma célula vegetal, como é que foi a adaptação das plantas no ambiente terrestre, o que é uma planta completa, o que é uma planta incompleta, né, a característica de cada grupo, a reprodução. Tudo bem? Então vamos lá comprar essa briga. Coronavírus não vencerá. Bom, o Reino Plantae. Se você observar uma plantinha que tem na sua casa, certo? E essa plantinha, ela tem a folha, ela tem a flor. Se eu pegar uma lupa, certo? Ou um microscópio, pegar a folha e colocar no microscópio, se eu pegar a casca do caule e colocar no microscópio, se eu pegar a raiz e colocar no microscópio, eu vou observar no microscópio que todas essas partes ela tem pequenos grãos, e esses grãos, lógico, nós sabemos que são as células. Nós sabemos que todos os seres vivos possuem células, com exceção dos vírus. Alguns têm uma única célula e é o próprio ser vivo, outros têm várias células, né, e são chamados de multicelulares. Existem também aqueles indivíduos que possuem células simples, as primitivas, que são as bactérias, chamadas células procariontes, e a grande maioria e todos os demais indivíduos possuem células com a presença de um núcleo, certo? E a presença de carioteca, que nós chamamos de células eucariontes. Então eu posso chegar a uma conclusão, que as plantas, de um modo geral, elas têm a célula do tipo eucarionte, com presença de núcleo e carioteca, e são multicelulares, também chamados de pluricelulares. Aqui também existe a presença aqui dos cloroplastos, que são estruturas que têm a função de realizar um processo chamado de fotossíntese, que é quando a planta produz seu próprio alimento. Então eu posso também chegar e dizer que as plantas são seres autótrofos fotossintetizantes, uma vez que eles produzem seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese, ok? Exclusividade dos vegetais comparados aos animais. Se a gente comparar uma célula vegetal com uma célula animal, a gente vai observar que todas essas estruturas aqui, que estão no centro dessa figura, aí no centro, elas são comuns entre a célula vegetal e animal. Então, presença de núcleo, nucleolo, retículo plasmático, citoesqueleto, membrana, lisossomos, complexos, mitocôndrias, todo o citoplasma, toda a estrutura do citoplasma e os ribossomos. Então, tanto nas células vegetais como nas células animais, essas estruturas aqui são presentes. Beleza? A diferença entre a célula vegetal e animal é basicamente o seguinte. Tanto a célula animal como a célula vegetal possuem uma membrana plasmática que envolve o material interno delas. Só que a célula vegetal, ela possui uma segunda membrana, que é chamada parede celular. Essa parede celular tem a função de proteger a membrana plasmática, proteger a célula vegetal. Além disso, essa parede celular ela funciona como uma resistência em relação ao ambiente, ao local onde o vegetal sobrevive, tá bom?
Existe uma estrutura também chamada vacúolo, é uma bolha d'água, uma bolsa. Essa bolsa armazena água, né? E essa bolsa controla a quantidade de água dentro de uma célula vegetal. Às vezes, essa bolsa pode chegar a 90, 92% ou um pouquinho mais, dependendo da planta, certo? De tudo que faz parte do material interno da célula. Então, essa bolsa, ela acomoda um espaço muito grande dentro da célula vegetal. E ela tem a função de controlar a entrada e saída de água. Ou seja, o controle osmótico. Lembrando que a osmose é quando a gente perde água ou absorve água. Eu não vou fazer aquele comentário que eu faço em sala de aula não, viu? Hoje eu sou um professor sério, beleza? Nada de brincadeira. Então o vacúolo é outra característica exclusiva comparado com o animal das plantas, beleza? Outra estrutura que as plantas têm, que os animais não têm, é justamente essa estrutura aqui, ó, os plastos, que nas plantas são chamados de cloroplastos e que tem a cor verde graças a um pigmento chamado clorofila. A função dos cloroplastos é realizar certa fotossíntese e produzir assim a comida, né, que a planta necessita para sobreviver. É uma reserva de amido, tá bom? Eu esqueci de falar. A parede celular também, ela é feita de celulose, né? E essas são questões que caem muito em prova, né? Do que é feita a parede celular dos vegetais? Qual a função do vacúolo? Controle osmótico. Qual a diferença básica entre uma célula vegetal e célula animal? São comentários que a gente viu no primeiro ano, certo? E que continuam até o terceiro ano e continuam caindo sempre em provas, beleza? Pessoal, é o seguinte, se você imaginar que a vida surgiu na água, certo? A vida surgiu na água e essa vida foi se transformando, se modificando, certo? Sofrendo uma diversificação, tudo na água, e até então o ambiente terrestre, a terra firme era inexplorada. A gente pode imaginar que os diversos animais puderam se desenvolver das mais diversas formas nesse ambiente aquático, e que os vegetais também não são diferentes. Então as plantas, elas concorriam entre elas pela quantidade de luz solar, pela quantidade que também é absorvida pela água, diga-se passagem, concorriam pelo gás carbônico, certo? Concorriam por oxigênio. Tinha a herbivoria, os diversos animais que existiam nesse ambiente. Existia uma diversidade de animais carnívoros. Então, no ambiente aquático, a vida, certo, era predominante, diferente do ambiente terrestre. Na água, as plantas não necessitavam de tecido de sustentação, uma vez que elas ficavam flutuando na água, ou algumas conseguiam ficar sobre algum substrato. Mas até então a terra firme era inexplorada. O que aconteceu foi o seguinte, que um grupo de plantas conseguiu explorar a terra firme, certo? E quando chegaram na terra firme, elas se depararam com a força gravitacional. Então elas tiveram que desenvolver tecidos de sustentação. Tiveram que desenvolver mecanismo de proteção contra a desidratação, mecanismo de proteção contra os ventos. Então as plantas começaram, as primeiras plantas que surgiram, elas tinham a necessidade de desenvolver, certo? De se modificar. Então as plantas que estavam ali na água, quando elas foram para a terra firme, eles começaram a sofrer uma diversificação. Inicialmente necessitavam de água, então eles ficavam ao redor da água, em terra firme, mas ao redor da água. E qual era a vantagem, professor, das plantas saírem da água para a terra firme? Não existia competição inicialmente. Segundo, tinha quantidade de água, quantidade de luz solar e quantidade de gás carbônico enormes. Então elas puderam se multiplicar ali ao redor daquele ambiente terrestre. E pessoal, uma vez feito isso, as plantas realmente dominaram a terra firme. E a partir daí, pessoal,
começaram a sofrer seleção natural, se modificar, se afastar desses locais próximos de água, desenvolverem mecanismos de reprodução. E aí, pessoal, nós temos o que nós podemos ver nesse vídeo que eu estou apresentando aí, a diversidade de plantas em todo esse ambiente terrestre que nós estamos vendo aí. Claro que esse vídeo é só uma simulação, né, pessoal? Só para manter uma interação. Mas hoje em dia as plantas, e naquela época, dominaram a Terra, certo? E hoje em dia também elas dominam o nosso planeta Terra. Sem elas, com certeza, nós não conseguiremos ou conseguiríamos sobreviver, ok? Como conseguimos energia para viver? Como eu, Daniel, como você, aluno que está aí do lado, como a gente consegue energia para viver? Pegando um combustível. E qual é esse combustível? O nosso combustível, pessoal, são os alimentos. Então nós pegamos os alimentos, certo? Absorvemos esse alimento e esse alimento, que é o combustível, se converte em energia. Delícia. É mesmo? Pensa, negocinho bom. Pessoal, me diz uma coisa. Isso. Eu sei que os combustíveis do nosso corpo são os alimentos, Certo. na forma de glicose, e o oxigênio que está no ar. Então esses dois combustíveis se transformam em energia dentro da célula. Só que todos esses combustíveis, eles têm que chegar em todas as células. Então eu te pergunto, como é que um alimento como esse, certo? Ele pode chegar na minha orelha. Como é que um alimento como esse, por exemplo, pode chegar no meu pé? Como é que um alimento como esse pode chegar no meu joelho? Pergunta que não quer calar, beleza? Imagina então o seguinte, que esse alimento, ele, lógico, ele é transportado pelos nossos vasos condutores. E esses vasos condutores levam esse nutriente, esse alimento, ou a glicose, até a célula, junto com o oxigênio. É mais ou menos assim, a glicose entra pelo sistema digestório, né? Ela desce o sistema digestório, ela... Primeiramente, o alimento ele é quebrado pelas enzimas, né? Inicialmente pela boca, os açúcares são quebrados pela boca, então descem para o estômago, depois vão para o intestino. Uma vez no intestino, eles são quebrados também, continuam sendo quebrados, e aí são quebrados em partículas menores, em moléculas menores, chamadas de glicose, e aí entram na corrente sanguínea de boas. O outro combustível é o oxigênio, que entra pelo sistema respiratório, certo? Vão até os pulmões, nos alvéolos, e lá entram no sangue, certo? Aí esses dois combustíveis, a glicose e o oxigênio, eles são transportados, certo? Pelas artérias, por todo o corpo. Esses dois combustíveis vão chegando nas diversas células do meu corpo, inclusive as células do meu pé. E aí, pessoal, esses combustíveis entram na célula, certo? Bom, a glicose, ao entrar na célula, ela entra em uma estrutura, certo? Chamada de mitocôndria, se transforma em energia. E como é que as plantas se alimentam? As plantas, elas realizam um processo chamado fotossíntese, que utiliza duas coisas, a água e o gás carbônico, na presença da luz solar. Então ela pega água e gás carbônico na presença de luz solar e transforma, certo, em glicose, que é o alimento da planta. E por onde é conduzido a água e os sais minerais na planta? Então, inicialmente, a planta absorve água por onde? Pela raiz. E como é que ela transporta água até a parte mais alta da planta, lá na folha, onde estão os cloroplastos? Através dos vasos condutores. Então, as plantas também possuem vasos condutores. Beleza? Não podemos esquecer, as plantas possuem vasos condutores, com uma única exceção que nós vamos ver mais adiante. Característica das plantas. Nós estudamos
nós estudamos no 7º ano, certo? Reino plantar. Estamos estudando agora no 2º ano, novamente. E aprendemos que toda planta possui raiz, caule, folha, flor, fruto, semente. Não é bem assim. Existem algumas plantas que possuem todas essas características. Existem plantas que não possuem todas essas características, possuem menos características. E aí essas plantas são classificadas em grupo, como nós vamos ver mais adiante. Mas de uma forma geral, as plantas ela tem estruturas. Então a raiz da planta, por exemplo, ela tem a função de absorver água através dos pelos absorventes. Essa água é transportada pelo caule. Então o caule tem a função das veias e artérias transportar a seiva, que pode ser a água e sais minerais, e pode ser também o alimento. As folhas, elas têm a função de pulmões, ou seja, respiração, e também transpiração da planta. A flor, por incrível que pareça, pessoal, a flor é o órgão sexual da planta. Então existe a flor masculina, existe a flor feminina, e existe a flor com os dois sexos, que é a chamada flor hermafrodita. Nós vamos ter uma aula só sobre isso. A flor, certo? Ela produz o filho. O filho é chamado de semente. Então a semente vai estar dentro da semente, nós temos o embrião. E algumas plantas têm um fruto, que é uma coisa que protege o filho da planta, a semente. Ok? Pessoal, vamos estudar agora os 4 grupos de plantas, ok? Vou tirar essa máscara que está me incomodando já. E é nóis. Meus amigos, é o seguinte. Você vai ter que ler agora isso aí. Ah, é só eu que vou falar? Não. Isso aqui é uma aula. Então, leia comigo aqui, ó. Briófita, Pteridófita, Gimnosperma e Angiosperma. Leia aí. Ah, professor, não vou ler não. Tô com vergonha. Tá com vergonha de quê, mano? Tem ninguém que tá em casa, pô. Teria vergonha se estivesse em sala de aula. Mas em casa não. Você lê o que você quiser. Então leia. Briófita comigo. Briófita, Pteridófita, Gimnosperma e Angiosperma. Do primeiro ao 4º grupo. Vejam bem. Briófita tem menos letras. Angiospermas, que tem mais. As briófitas são as plantas mais simples de todas. A mais completa é a 4ª, a Angiosperma. Então, a mais simples, briófita, a mais completa, Angiosperma. Primeira coisa que você vai aprender aqui é ler esses nomes aqui e decorar os nomes. Lembrem de cada nome aí. Briófita, Pteridófita, Gimnosperma e Angiosperma. Beleza? Então, a mais simples, a primeira, briófita. A mais completa, vou nem olhar, olho fechado. A mais simples, a primeira, briófita. A mais completa, Angiosperma. E as que estão no meio, professor, são as intermediárias. A Gimnosperma, ela é quase completa. As Pteridófitas, elas são são menos simples do que as briófitas, um pouquinho mais complexa do que as briófitas, tá bom? Beleza, uma vez entendido isso, a gente vai ter que saber quais são as plantas que pertencem a esses grupos. E aí nós vamos citar. Nas briófitas nós temos os musgos, que são pequenas plantinhas que nós encontramos, certo? Nas pteridófitas nós temos como principal representante as samambaias. Nas gimnosperma nós temos como principais representantes os pinheiros, as florestas de araucárias que existem no Brasil e as maiores plantas do mundo, que são as sequoias. As angiospermas, elas são as plantas que possuem frutos, né? E esses frutos podem ser das diversas formas, não só do jeito que a gente imagina, né? Como sendo esse grupo de maior quantidade de plantas e que predomina no mundo, tá bom? A gente gosta muito de trabalhar com cladogramas. Se a gente for estudar esse cladograma aqui, a gente vai observar o seguinte, ó, que as primeiras plantas, o grupo ancestral, eles desenvolveram um embrião pluricelular no interior do gametângio. Então, a partir daqui, ó, a partir desse ponto aqui, todas as plantas acima têm essa característica de ter um embrião pluricelular, o que valoriza a proteção da planta, uma vez que esse embrião fica na própria planta, tá certo? Mas a gente observa nesse cladograma, observem aqui a setinha, que o grupo das briófitas foi desenvolvendo ao longo do tempo e hoje em dia eles possuem, certo? Continuam possuindo esse embrião.
Só que as plantas que evoluíram para o lado direito, aqui é um grupo de plantas desse ancestral aqui, ó, eles desenvolveram ao longo do tempo, além do embrião pluricelular, eles desenvolveram os vasos condutores de seiva. Aqueles vasos que transportam água, né, nutrientes para a planta. Assim como no meu corpo são as veias e as artérias. Aí, esse grupo de plantas que possuem essas duas características, tanto embrião como vasos condutores, deram origem às pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Então, essas três plantas possuem, além do embrião pluricelular, possuem vasos condutores, tá certo? Só que as pteridófitas pararam por aí, ó. Pararam com esses vasos condutores e continuaram a existir até hoje. Só que um outro grupo de plantas, desse ancestral aqui, que através da seleção natural e mutação desenvolveu os vasos condutores, ele foi se modificando e produziu uma coisa que realmente modificou o planeta Terra. Ele produziu grão de pólen, e esse grão de pólen fez com que a planta conseguisse sair das proximidades da água e se desenvolver em ambientes distantes de água, uma vez que o grão de pólen pode ser transportado pelo vento, pelos agentes polinizadores. E aí esse grupo de planta desenvolveu, pessoal, a semente. Essa semente aqui, certo? Tanto as gimnospermas como as angiospermas possuem semente. Só que as gimnospermas pararam por aí, certo? Com a semente. Já as angiospermas, além de terem embrião pluricelular, vasos condutores e semente, elas possuem também o fruto, tá certo? Então as plantas que possuem sementes são chamadas de fanerógamas. As plantas que possuem vasos condutores são chamadas de traqueófilas. E todas essas plantas que têm o embrião pluricelular são chamadas de embriófitas. É muito importante que você entenda direito como se dá esse cladograma aqui. Você tem que saber a interpretação à risca de um cladograma. Pessoal, diferença. Eu nem gosto de dar essa aula em slide, em lousa eu rendo muito mais, mas eu vou tentar fazer o impossível aqui. As briófitas, certo? É o grupo de planta mais simples, as angiospermas o mais completo. Então, quais são as características que eu estou falando? Necessidade de água para se reproduzir, vasos condutores, flor, semente e fruto, certo? Vou colocar logo as características de todas, tá? As briófitas, como são as plantas mais simples, elas não têm flor. Se elas não têm flor, elas precisam de água para se reproduzir, porque a flor possui o grão de pólen e aí o vento leva o grão de pólen para a parte feminina, ou então o agente polinizador. Como ela não possui o órgão sexual visível, ela necessita de água para se reproduzir, certo? Mas ela é avascular, ó, não possui vaso condutor, não possui flor, não possui semente, não possui fruto, praticamente não possui nada. As pteridófitas, são as samambaias, elas são um pouco maiores, né? Se elas são um pouco maiores, elas só são maiores porque possuem vasos condutores. Mas como elas não têm flor, nem semente, nem fruto, elas ainda necessitam de vasos condutores, certo? Para se elas precisam ainda da água para se reproduzir. Beleza? Deu um bug aqui no slide, eu acabei trocando a fala. As gimnospermas, que são as plantas quase completas, elas possuem vasos condutores, possuem uma flor rudimentar, que muitos autores atuais já consideram como uma flor rudimentar mesmo, inclusive caiu em questões lá no Paraná, em questão de vestibular. E possuem semente, ela só não possui fruto. Professor, mas ela necessita de água para se reproduzir? Não, porque toda planta que possui flor não precisa mais de água para se reproduzir. Cuidado para não se confundir. Eu estou falando de água para se reproduzir, não é para viver não, é para reprodução, tá certo? E chegamos aí ao grupo das angiospermas, o grupo completo. Aquele grupo que tem vaso condutor, que possui flor, que possui semente, que possui uma proteção para o filho, né, para a semente, que é o fruto, ok?